da faculdade, tem um, né? O Sanford é outra forma de você usar. Os guias das sociedades também servem, da American Thoracic Society, Sociedade Brasileira de Pneumologia. O que é importante? A gente tentar identificar qual é o foco infeccioso, pele, partes moles, abdominal, corrente sanguínea, e se é de comunidade ou hospitalar. Se a suspeita é de infecção hospitalar, aí você vai ter que entrar em contato com a CCIH ou talvez saber qual é o perfil bacteriano, né, a microbiota do seu hospital, para que você possa aí guiar a terapêutica. Ah, o meu hospital só tem KPC, então eu vou ter que dar polimixina, vou ter que dar ceftazidime avibactam e por aí vai, tá bom? Agora, os últimos pontos que a gente vai comentar sobre essa aula são relativos à ressuscitação volêmica, né? Então, aqui a gente vai comentar fundamentalmente do antibiótico, que a gente já falou, e do tratamento inicial, que pode ser útil para identificar o quadro séptico em qualquer lugar, né? Então, vejam o que a Surviving fala. Ressuscitação inicial. Sepse e choque séptico são emergências médicas, então a Survive também fala isso. Seu tratamento deve ser iniciado prontamente. Pacientes com hipoperfusão devem receber 30 ml por quilo de cristalóide. O alvo da pressão arterial média é 65 milímetros de mercúrio. Então, vamos fazer isso mais claramente. Então, tem aqui um fluxograma. Eu tenho um paciente com sepse, mas que tem uma associada hipoperfusão. O que seria uma hipoperfusão? É a hipotensão ou a hiperlactatemia. Nesses casos, eu vou, obviamente, como todos os outros, coletar cultura e antibiótico, dar antibiótico para o meu doente. Vou cogitar a possibilidade de inserir um catéter venoso central, porque ele pode vir a precisar, certamente virá a precisar de noradrenalina, e vou infundir 30 ml por quilo de solução cristalóide. Ah, Luciano, então não é todo paciente com sepse que eu preciso dar 30 ml por quilo de cristalóide? Não é todo paciente com sepse, é somente os sépticos hipoperfundidos. Quem não está hipotenso ou hiperlactatêmico não precisa fazer 30 ml por quilo, que dá mais ou menos uns 2 litros para um paciente de 70 quilos, né? Quem tem pressão normal e lactato normal, você avalia para ver se o cara está desidratado clinicamente, como você avalia qualquer paciente crítico. Se ele estiver desidratado clinicamente, você vai dar meio litro para ele de ringa lactato, de soro fisiológico, ou vai dar 1 litro, né? Mas não precisa ser os 30 ml por quilo, nem precisa passar o cateter venoso central. Isso aí você restringe para os pacientes que estão com sinais de hipoperfusão, tá bom? Se esse cidadão está hipotenso, eu vou começar uma noradrenalina. A noradrenalina é a droga de primeira escolha para controle da pressão arterial no paciente séptico. Se eu dei para ele 2 litros ou os 30 ml por quilo, digamos que ele tenha 70 quilos, dei os 2 litros ou 30 ml por quilo, ele está hipotenso, eu liguei a nora, ele continua hipotenso ou o lactato continua alto, eu posso usar outros parâmetros clínicos e hemodinâmicos para ver se ele não precisa de mais fluido. Às vezes o cara estava vomitando, com diarreia, com febre extrema, taquipneico. Então ele perdeu mais do que 2 litros, né? A desidratação dele é de 3, 4, 5 litros. E eu fiz 2, mas ele continua hipotenso. Eu liguei a nora, ele continua hipotenso. Nesses casos, eu vou tentar identificar se ele precisa de mais fluido. Como é que eu faço isso? Posso fazer o tempo de enchimento capilar, posso fazer a saturação venosa central, posso medir a pressão venosa central, posso fazer um ecocardiograma se eu tiver isso disponível. Então, eu tenho vários parâmetros, né? Eu tenho diversas variáveis que podem ser usadas para mensurar a necessidade adicional de fluidos para esses pacientes. Que tipo de fluido eu vou usar? Cristalóide, tá? Recomendação é de cristalóide. Você pode usar solução salina ou solução balanceada. O que é uma solução balanceada? É uma solução que tem um conteúdo de cloro igual ou próximo ao conteúdo de cloro do plasma. Exemplo, ringa lactato e plasma light. Eu posso usar pela Survive em qualquer um dos dois. Não se recomenda o uso de hidroxietilamida. Hidroxietilamida é um colóide sintético. É um derivado do milho ou da batata, que é um amido
que é pesado, fica dentro do vaso e puxa a água para dentro do vaso, a água que está no intestino, no espaço extravascular, tá? Não é recomendado. E a tal da albumina pode ser usada em pacientes que precisem de volumes elevados de cristalóide. A albumina, pessoal, não faz diferença no desfecho. Não é porque eu estou dando albumina que o paciente vai morrer mais ou vai morrer menos, tá? Então, na prática, como a albumina é caríssima, centenas de vezes mais cara do que os cristalóides, a gente não usa albumina na ressuscitação volêmica. Quer dizer, minto. Depende do lugar, tá? Se é no HC, a gente não usa albumina. Se é no Sírio-Libanês, o pessoal usa albumina, tá? Então, a verdade é essa, se tem alguém que paga a conta, né? Sempre tem a possibilidade de ser usada a albumina. No SUS, a gente tenta evitar a utilização da albumina. Eu não estou falando aqui, tá? De hepatopata que faz punção de ascite e tira 4, 5 litros. Nesses casos tem indicação, tem estudo mostrando benefício da reposição de albumina. Estou falando aqui de sepse, tá? Então, como não tem diferença, aparentemente, da albumina, não é necessário você usar como estratégia de reposição volêmica. Droga vasoativa, para a gente finalizar. A noradrenalina é a droga de primeira escolha, tá? Então, eu vou sempre usar norepinefrina ou noradrenalina. Eu vou começar, posso começar com 0,01 micrograma quilo minuto e vou aumentando a noradrenalina a cada 5 a 10 minutos, se a pressão arterial não resolve. Enquanto isso, eu vou administrando fluido. Eu posso administrar adrenalina ou vasopressina se eu precisar de um agente adicional. Então, é aquele doente que está hipotenso, eu dei noradrenalina, ele continua hipotenso. Eu vou subindo a noradrenalina, subindo, ele continua hipotenso. Esse é o doente que a gente chama de choque refratário. Nesses casos, eu posso adicionar a adrenalina, né? A noradrenalina, adicionar uma a outra ou adicionar a vasopressina para esses pacientes. E a DOPA? Hoje me perguntaram da DOPA. Então, a gente não usa mais a DOPA, tá? Exceto em pacientes selecionados, arritmia, bradicardia e tal. Porque a DOPA, apesar de não ter diferença em mortalidade, ela causa mais eventos adversos do que a noradrenalina. Então, como ela causa mais arritmia, principalmente, a gente evita usar a dopamina. E a dobutamina pode ser usada? A dobutamina é uma droga inotrópica, melhora a contratilidade miocárdica. Se eu tenho um paciente que eu identifiquei clinicamente, laboratorialmente ou por exame de imagem, sinais de disfunção cardíaca, falência concomitante de bomba, eu posso associar uma dobutamina para pacientes que persistam com hipoperfusão. Tá bom? O alvo de pressão arterial média é esse alvo aqui de 65 milímetros de mercúrio. Ele foi dado fundamentalmente por esse estudo, chamado estudo Sepsis-PAN, que comparou pacientes com 65 a 70 milímetros de mercúrio de pressão arterial média versus noradrenalina para uma pressão arterial média mais alta, de 80 a 85 milímetros de mercúrio. E ele viu que não havia diferença. Se não há diferença, eu vou usar a menor quantidade de medicação possível para manter uma pressão arterial de 65 milímetros de mercúrio para esses pacientes. Eu não vou chegar a pressões arteriais de 80, 85 milímetros de mercúrio. 65, 70 milímetros de mercúrio é mais do que suficiente nesse contexto. Tá bom? E a comparação entre dopamina e noradrenalina é aquilo que eu havia comentado com vocês. Esse estudo aqui, que não mostrou diferença na mortalidade, mas mostrou que dopamina causa mais arritmia cardíaca do que a noradrenalina, com diferença estatisticamente significante. Fibrilação atrial, TV e FV, tá? Então, evitemos o uso da dopamina, é um estudo já antigo, tem mais de 10 anos, evitemos o uso da dopamina e que a gente dê preferência ao uso da noradrenalina.